Olá, o Sala de Aula de hoje conversa com o reitor da Unicamp, Marcelo Nobel, sobre a universidade e sobre essa nova gestão da reitoria. Reitor, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado a você pelo convite. Reitor, a primeira pergunta é, o senhor e a sua equipe assumiram a reitoria quando a Unicamp ela faz 51 anos, logo agora em outubro. Vocês já vieram com pensamentos de mudança? Sem dúvida, a gente participou aí de uma campanha, acompanha o dia a dia da universidade e a ideia de mudança sempre no sentido de melhorar e aprimorar. Nesse momento tão complicado, de tanta crise que o país está atravessando, naturalmente a primeira mudança é no sentido de melhorar a gestão, melhorar as contas da universidade e realmente atingir um equilíbrio financeiro. Mas certamente as mudanças também são sempre necessárias no sentido do currículo, na melhorias nas pesquisas, em todo o ambiente que cerca a universidade. A mudança é parte da universidade e a gente sempre precisa mudar para melhorar. A gente vai aprofundar um pouco mais nessas questões, principalmente da questão financeira, mas aqui no Sala de Aula, recentemente, a gente conversou com uma professora da Unicamp até, que defende mudanças no vestibular. Vocês têm, como equipe nova da reitoria, vocês têm essa previsão de fazer alterações em relação às questões, à forma de avaliação das provas? Sim, nós estamos trabalhando, discutindo não só, sempre também aprimorando as provas, melhorando o objetivo de como a gente consegue realmente fazer o acesso à universidade, mas também buscar que a sociedade, de uma maneira geral, participe mais de uma universidade pública. E para isso, nós estamos introduzindo aí a ideia e o conceito e a necessidade de ter cotas raciais, étnico-raciais na universidade. Nós vamos também trabalhar no sentido de aprimorar outros mecanismos de ingresso para que o vestibular não seja a única maneira, ou exclusiva maneira de acesso, e isso está sendo discutido amplamente dentro da universidade, sem dúvida nenhuma. Ainda falando de vestibular, a Unicamp ela registrou esse ano o maior número de inscritos. Dá para atribuir esse recorde a algum fato? Olha, a gente tem aí realmente um número incrível, né? O ano passado foi o último, número que foi recorde, foi 75 mil, 77 mil, se não me engano. Esse ano já chegou a 83 mil candidatos. Mais de 10 mil além do ano passado? Não chegou a ser a 10 mil, mas acho que são 5, 6 mil a mais. Eu atribuo isso à força da universidade pública. Tem realmente, por mais que falem, que tem aí situações que aparecem na mídia que não muitas vezes são muito positivas, a universidade pública ela é importante, ela tem uma força, ela é necessária e ela tem uma série de disciplinas, cursos que outras universidades não têm. Tem uma pesquisa forte. A Unicamp recentemente foi considerada a melhor universidade da América Latina, isso pode ter influído também. E certamente também temos o fato que expandimos este ano para outras capitais. Voltamos a fazer o vestibular em Fortaleza, em Belo Horizonte, e certamente isso também teve um efeito no número de candidatos. Um aumento da procura de alunos pode acarretar no futuro num aumento da oferta de vagas na Unicamp? Esperemos sim, né? A oferta em universidades públicas, na minha visão, precisa aumentar no país. A gente hoje tem 17% apenas dos jovens de 18 a 24 anos que estudam em uma universidade. Vejam, 17%, sendo que a média da OCDE, que é a média mundial, seria algo em torno de 34%. Então nós temos muito para crescer. Desses 17%, 75% estudam em universidades privadas ou institutos de educação superior privados. Então, nós temos aí um caminho longo para fazer. A universidade pública precisa aumentar o número de vagas, mas certamente isso só será feito mantendo a qualidade, tendo recursos para fazer e fazer bem feito. Então a gente pode falar que a universidade pública ela ainda é restrita a uma pequena parcela da população, e qual que é o motivo disso? Ela é restrita a uma pequena parcela da população. Motivos são vários. Nós temos uma dificuldade intrínseca, que é a universidade pública, por ser, pela Constituição inclusive, tem que fazer pesquisa, ensino e extensão. E a gente vê aqui na Unicamp, você tem um hospital, um setor hospitalar imenso que custa, isso entra dentro da conta da universidade. As pesquisas, que a gente faz pesquisa de altíssima qualidade,
precisa ter equipamentos de ponta, isso custa muito. Então, realmente a gente tem aí uma possibilidade limitada de atender os jovens e que a gente precisa realmente aprimorar, melhorar, trazer cada vez mais. Mas o custo realmente é um fator importante que precisa ser considerado. Eu, particularmente, acredito que a gente precisa ter universidades também de ensino de extrema qualidade, onde a pesquisa realmente tenha um custo menor, porque isso realmente tem uma implicância muito forte nos custos da universidade. Voltando a falar um pouco de mudanças que a gente começou falando aqui, numa entrevista recente para a Folha de São Paulo, o senhor falou sobre mudanças no currículo. Quais seriam essas mudanças e qual o motivo delas? Bom, o currículo ele é parte fundamental de qualquer curso. A gente precisa ter aí está sempre buscando o que está acontecendo no mundo, como que a gente aprimora a maneira de ensinar, a maneira de aprender. E o mundo, aqui não é novidade para ninguém, tem mudado, né? Aqui hoje temos internet, YouTube, temos novas ferramentas e nós, nas universidades de uma maneira geral, continuamos ensinando e aprendendo da maneira tradicional. Então hoje vejam um exemplo, se a gente vai ensinar física ou matemática para qualquer estudante que está começando a carreira, a gente tem dezenas de possibilidades para o estudante poder acompanhar a mesma matéria, pode estudar em Harvard, no MIT, nas melhores universidades do mundo, já traduzidas, pode estudar aqui, podemos ter exercícios, podemos ter a parte de laboratório, ou seja, podemos utilizar novas ferramentas sem necessariamente precisar utilizar grandes recursos hoje em dia. Isso precisa entrar na nossa maneira de ensinar, na maneira que a gente atua em sala de aula. Tem conceitos novos, né, como a chamada sala de aula invertida, onde os estudantes estudam em primeiro lugar a parte teórica e depois as aulas aproveitam para tirar dúvidas, para fazer exercícios, para fazer alguma experimento, algo do tipo. Isso por um lado. Por outro lado, é uma tendência mundial cada vez maior de ter uma formação mais ampla, mais geral, menos conteudista. Em geral, o que você aprendeu na faculdade, o que a maioria das pessoas aprende na universidade, se é muito conteúdo muito específico, você não acaba utilizando no teu dia a dia e ele acaba ficando ultrapassado. Na visão mais moderna de uma formação superior, a ideia é que a gente tenha um currículo mais amplo, uma formação mais geral e que depois cada um vai seguir um caminho na vida que vai fazer com que ele se especialize. Então, é pensar um pouco, voltar às origens, fazer uma formação mais geral e menos conteudista. É um pouco nesse sentido que a gente está discutindo. Tá, já, reitor, a gente volta já já. O Sala de Aula de hoje conversa com o reitor da Unicamp, Marcelo Nobel, sobre a universidade. Daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o Sala de Aula, que hoje conversa sobre a Unicamp com o reitor Marcelo Nobel. Reitor, uma das questões que vem sendo levantada ultimamente é em relação à parte financeira, o senhor já até citou anteriormente, da Unicamp. Como está a situação hoje da universidade em relação a isso? Bom, em português claro, dramática, né? Então a gente está numa situação bastante difícil na universidade, bom, no país como um todo, né? Quando a gente fala aqui em crise, tem que lembrar que a gente está numa crise política, crise ética, mas a crise financeira também é forte. A Universidade de Campinas, assim como a USP e a Unesp, ela recebe um percentual do ICMS da sociedade, que paga impostos, e a gente sofre muito com a crise, porque a atividade econômica diminui e, portanto, nosso repasse diminui significativamente. Só para ter uma ideia, hoje a gente está recebendo um repasse equivalente ao que foi recebido em 2009. Então nós estamos defasados quase 10 anos, sendo que a universidade cresceu 30% nesse mesmo período. Sim. Então nós estamos aí numa dificuldade financeira imensa e isso se reflete num déficit
financeiro da ordem de 290 milhões de reais, este ano de 2017, sendo que o ano passado a gente teve déficit, o ano anterior também, ou seja, há 4 anos está tendo déficit e esse déficit está, infelizmente, crescendo. Então, no nosso primeiro momento de gestão, demos uma brecada em tudo, estamos reestruturando várias questões dentro da universidade, a gestão, os processos, várias coisas estão sendo feitas no sentido de frear um pouco esses gastos, buscando recursos de vários setores públicos e privados para ter mais recursos, né, aportados e, naturalmente, torcendo muito para que a economia se recupere. E esse déficit, quem assume ele? Bom, a Unicamp, por muitos anos, trabalhou nesse sentido. Então, ela, ao longo de diversos anos, foi formando uma reserva financeira importante. Essa reserva já chegou a ter quase 1,3 bilhões de reais, mas, infelizmente, essa reserva tem sido consumida para cobrir a crise. Então, essa reserva foi consumida. Hoje estamos num patamar, aí temos um saldo de aproximadamente 680 milhões de reais, mas com um déficit de 300 milhões este ano e provavelmente 300 milhões no ano que vem, você já vê que esse saldo está se consumindo. Então, neste momento, a gente tem um saldo para cobrir esse déficit, mas em 2018 não teremos. Então, essa será uma dificuldade intrínseca que a gente vai enfrentar. Até para quem está em casa nos assistindo entender, a Unicamp ela não funciona somente com servidores concursados, ela depende de contratos de empresas terceirizadas. Tudo isso tem que ser revisto nessa conta? Sem dúvida, nós estamos fazendo isso, como acontece na casa de cada um. Se você tem pouco dinheiro, a primeira coisa que você vai fazer é renegociar o aluguel, diminuir a conta de luz, de água, e assim nós estamos fazendo. Nós temos na Unicamp mais de 650 contratos ativos. Estamos renegociando um por um, chamando as empresas, conversando, porque temos contrato de limpeza, de manutenção, de segurança, água, luz, telefone, tudo mais que qualquer grande corporação tem. E nós, então, estamos renegociando todos os contratos, revendo todos os processos para realmente diminuir esse déficit significativamente. O ponto mais importante, isso afeta diretamente o ensino e a pesquisa? Nós não queremos que afete. Certamente poderá afetar no futuro, porque, é claro, nós estamos restringindo também agora novas contratações, reposição de pessoas que estão se aposentando. Não tem jeito, não tem recursos para pagar essas pessoas, mas no momento estamos reestruturando e pensamos que conseguimos trabalhar enxugando, melhorando, sem prejudicar as chamadas atividades fins, que são as atividades que a universidade tem que fazer: ensino, pesquisa, extensão, assistência à comunidade. Então estamos fazendo tudo o possível e impossível para que nenhuma ação tenha prejuízo para as atividades fins da universidade. Eu já citei aqui, o senhor falou para a Folha de São Paulo, numa entrevista recente, sobre a questão do salário dos professores, que ele também está defasado, e isso acaba afetando. Alguns professores não pretendem dar aula na Unicamp ou até deixam a Unicamp. Como que é essa situação? Bom, isso que você está se referindo não é especificamente de todos os professores, mas nós temos uma questão específica no Estado de São Paulo, que o Estado de São Paulo, junto com outro estado, que se não me engano é o Espírito Santo, são os únicos 2 estados que o teto salarial é o teto do subsídio do governador. Não é veja bem, não é o salário, é o subsídio do governador. Que no estado de São Paulo está limitado por esse subsídio. Com isso, nós temos essa limitação nos salários. O que acaba acontecendo? Esse subsídio está mantido num valor relativamente baixo e, com isso, professores que às vezes se dedicaram 20, 25, 30 anos na universidade pública, hoje estão com salários batendo nesse teto. E esse teto é 1/3, né, o teto federal é 2/3 superior, desculpa, é 1/3 superior a esse. Significa o quê? Que um mesmo professor que se dedicou a mesma vida na universidade pública, numa universidade federal, hoje está ganhando muito mais do que um professor das universidades públicas do estado de São Paulo. Isso significa o quê?
que mais gente agora começa a se aposentar, que nenhum desses professores quer assumir nenhum cargo administrativo, porque não tem nenhum benefício extra financeiro. E pior do que isso, você acaba não motivando jovens talentos a seguir uma carreira numa universidade pública. Nós, como universidade, queremos manter a nossa excelência. E para isso precisamos manter a atração de jovens pesquisadores, jovens professores que queiram vir ensinar para as futuras gerações. Mas se a pessoa hoje em dia pode escolher entre vir dar aula aqui ou numa universidade federal, hoje em dia tem escolhido as federais. Ou no exterior, ou na iniciativa privada. Então, o teto, que é sempre um assunto delicado, difícil de falar, né, por causa da questão socioeconômica que a maioria da população vive, é um fator importante se realmente queremos ter uma universidade pública de excelência competitiva em nível mundial. Muito se fala da cobrança de mensalidades para suprir todas essas dificuldades financeiras. Qual a posição do senhor? Eu sou completamente contra. A gente tem que lutar por uma universidade pública, gratuita e de qualidade. A lógica mercantilista não se aplica numa universidade pública. Primeiro porque nós temos a necessidade, e é o papel da universidade, fazer pesquisas básicas, ter cursos que não necessariamente são muito procurados, que não têm um valor de mercado. E a tendência é que quando você começa a cobrar, isso acaba ganhando força e acaba ganhando muita força. E nós precisamos manter cursos como, eu digo o meu, né? Eu sou físico, são raras as universidades privadas que têm curso de física, porque não é um curso que é extremamente competitivo, digamos assim, não está na moda, né? E ele é fundamental. Assim como este, nós temos filosofia, nós temos ciências sociais, nós temos letras e tantos outros que são importantíssimos para a sociedade e que não necessariamente têm uma lógica de mercado. E assim, a gente precisa manter a universidade pública gratuita, com muita qualidade. É uma questão de autonomia para a universidade. Sem dúvida alguma, é uma autonomia e é uma questão de que realmente a universidade, é importante lembrar isso, né? Ela é gratuita, mas ela não é grátis, ela custa e custa muito. Sim. Mas ela é paga através do imposto de toda a sociedade que a mantém. Os benefícios que ela traz são imensamente maiores do que aquilo que ela custa. Então, a sociedade deve lutar por ela, mantê-la, e nós temos que fazer o esforço de mostrar para a sociedade os benefícios que uma universidade como a Unicamp tem. Eu costumo sempre dizer, o que seria do Brasil se uma universidade como a USP, como a Unicamp não existissem? Não seria o país que é hoje. Mas, além disso, nós certamente não teremos futuro se uma universidade como as nossas deixar de existir. Tá, já, reitor. A gente volta daqui a pouco, sala de aula, conversa hoje com o reitor da Unicamp, Marcelo Nobel. Daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com a última parte da entrevista com o reitor da Unicamp, Marcelo Nobel. Reitor, o senhor vinha falando sobre a questão de autonomia da universidade ser pública voltada para a população. A questão das cotas, ela pretende justamente aproximar a população que mais precisa realmente de um ensino público e gratuito nas universidades federais? Sim, nós temos essa situação que é bastante peculiar. Como a universidade, como a gente mencionou, né, tem 83 mil candidatos para 3.340 vagas. Então, nós temos, fazendo uma conta simples, menos de 5% dos jovens que prestam vestibular acabam entrando. O que acaba acontecendo? O funil, ele é muito grande. E com isso, ao longo dos anos, a gente acabou privilegiando uma elitização. Você tem os jovens que acabavam indo para ensino médio, fundamental, privado, é que tinham vaga na universidade. A gente foi trabalhando com isso, melhorando essa questão, introduzimos pioneiramente na Unicamp o PAAS, que é o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social, em 2003. Posteriormente, em 2010, 2011, introduzimos um novo programa, que é o PROFIS, Programa de Formação Interdisciplinar Superior,
que busca os melhores alunos das escolas públicas diretamente nas escolas aqui na cidade de Campinas. E agora estamos discutindo a inserção de cotas étnico-raciais, da utilização do Enem e do SISU, e também da possibilidade de ter critérios extras, como, por exemplo, Olimpíadas de Ciência, de Matemática, também no vestibular. A ideia é sempre essa, é buscar que a sociedade esteja melhor representada dentro da universidade, que acho que é o papel da universidade pública também, sem perder uma questão de mérito importante, uma questão de que realmente a gente precisa buscar os melhores estudantes para virem para a Unicamp. Então, estamos trabalhando sempre num sentido de aprimorar o ingresso à universidade e lembrando também que parte fundamental é depois ter todo o suporte dentro da universidade para que esses estudantes possam se manter, possam dedicar anos de sua vida a um estudo que levará realmente não só eles a um lugar melhor, mas o país também para um futuro melhor. E isso feito de forma equilibrada, sem ter o detrimento daqueles alunos que cursaram cursinhos particulares, colégios particulares, é isso? Sem dúvida, a gente precisa ter o espaço para todos e a possibilidade de todos que queiram e que tenham as condições que entrem na universidade. Sem dúvida, críticos há de todos os lados. Nesse assunto especificamente há opiniões muito fortes, mas certamente a Unicamp está discutindo intensamente para criar um modelo único no país e que seja realmente justo, inclusivo e que a gente tenha realmente os melhores estudantes do país estudando em nossa universidade. As escolas precisam mudar a forma de preparo dos alunos, principalmente as particulares? As escolas sempre precisam, assim como nós, aprimorar, melhorar. O nosso vestibular, ele dá o tom, né? O tom que foi criado desde 1987, com o primeiro vestibular próprio da Unicamp, e é um vestibular extremamente sempre elogiado. A ideia é essa, é sempre que ensinem a pensar, a raciocinar, sem decoreba, né? Sem precisar decorar nada, é simplesmente pensar, refletir, saber ler, saber interpretar textos, saber expressar ideias. É esse o conceito que está no nosso vestibular e que continuará sempre válido. Para a gente já começar a encerrar, a Unicamp foi eleita recentemente a melhor universidade da América Latina. Quais fatores levaram a isso? Bom, vários. Temos 51 anos aí de uma universidade jovem, dinâmica, que tem aprimorado sempre o seu ensino, a sua pesquisa, que claro que sem isso não tem esse posicionamento. Mas eu acredito que essa mudança, ou seja, essa ultrapassagem aí da USP, no caso da América Latina, foi realmente a inserção com o setor produtivo, com a sociedade. Nós conseguimos realmente ter a possibilidade de criar uma agência de inovação e que permitiu que a gente tivesse um suporte maior para as empresas que se formam a partir dos nossos estudantes, dos nossos professores, dos nossos funcionários. Nós temos um número de patentes que é entre as maiores universidades e empresas do país. Então nós temos um aporte aí do setor produtivo fundamental que entrou neste ranking especificamente e que acredito que tenha sido um fator determinante para colocar a Unicamp nesse primeiro lugar. O senhor tem uma formação em outros países, de pós-graduação, em mestrado e doutorado. Dá para comparar a Unicamp com universidades do exterior? Sim, sem dúvida. A Unicamp está entre as melhores universidades do mundo. Nós estamos em vários setores com áreas realmente muito, muito fortes e posso garantir, a infraestrutura de pesquisa, a infraestrutura de aula, de uma maneira geral, a universidade como um todo é comparável com as melhores universidades do mundo. Temos para melhorar? Claro que temos, mas estamos certos que é o caminho que tem sido feito há 51 anos, que seguiremos melhorando e seguiremos aprimorando para colaborar com Campinas, com o Estado de São Paulo e com o Brasil cada vez melhor. Reitor, a gente já está encerrando, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar sobre tudo que a gente já debateu aqui? Não, queria agradecer, realmente ressaltar essa ideia que as universidades públicas como a Unicamp são um patrimônio da sociedade que a população aqui, especificamente de Campinas, devem lutar para manter e proteger. Tá, Jóia. Muito obrigado. Obrigado. Esse foi o Sala de Aula, que conversou com o reitor da Unicamp, Marcelo Nobel, e a gente se vê num próximo programa.